Aleluia, glória a Deus. A paz, Senhor, meus queridos. Quem está feliz, diga glória a Deus. É uma noite maravilhosa, uma noite de bênçãos. Eu já poderia voltar para casa na certeza de que a bênção de Deus já repousa sobre a minha vida. Eu tenho certeza que muitas pessoas já foram tocadas, renovadas, restauradas, curadas, abençoadas, prosperadas em todas as áreas da sua vida. É verdade ou não é? Amém. Assim como você está, por gentileza, eu quero aproveitar cada minuto que foi me dado aqui para trazer uma rápida palavra e depois fazer uma oração ainda pela sua vida. Eu quero que você abra sua Bíblia na epístola de Judas, antes do Apocalipse, né? A epístola de Judas veio aqui no meu coração. Eu tinha uma outra mensagem para trazer aos irmãos, mas enquanto eu pude perceber aqui um mover, veio esta palavra ao meu coração. E eu quero que você abra então a sua Bíblia em Judas, no verso de número 1. Judas é antes do Apocalipse. Para quem ainda não tem tanta afinidade com a Bíblia, antes do Apocalipse tem a última das epístolas apologéticas, que é Judas. Quem encontrou, diga amém. Diz assim: Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos chamados, queridos em Deus Pai e guardados por Jesus Cristo. Vamos ler juntos no 3? 1, 2, 3. Judas, servo. Algumas versões diferentes, mas está aí na tela esse texto. Podeis sentar, queridos, glorificando a Deus. Aqui está proibido de ficar com a boca fechada, né? Você está com total liberdade para glorificar a Deus. É glorificando a Deus que Ele nos glorifica. Você sabia disso? É glorificando a Deus que Ele nos glorifica. Então, se você quer a glória de Deus na sua vida, por favor, não poupe glórias a Deus e nem aleluias. Se está frio, vai esquentando a sua alma, o seu espírito, né? Movimenta o teu diafragma e realmente adore, louve e glorifique o nome do Senhor. Diga para alguém que está do seu lado: adore a Deus, porque hoje é a noite do teu milagre. E a adoração a Deus atrai a presença de Deus. Quando nós adoramos a Deus, seja lá no nosso quarto, seja lá no nosso carro, seja no caminhão, seja no táxi, seja na ambulância, aonde nós estivermos, no nosso trabalho, na faculdade, em qualquer lugar, quando estamos em espírito de adoração, a glória de Deus se faz presente, porque Deus habita no meio dos louvores. E eu sempre digo no rádio que Deus procura 3 tipos de pessoa. O primeiro tipo de pessoa, Deus procura, em primeiro lugar, acima de tudo, adoradores. Diga assim: Deus procura adoradores. Está lá em João capítulo de número 4, quando diz que Deus deve ser adorado em espírito e em verdade, e Ele procura aqueles que querem adorá-lo em espírito e em verdade. Quantos vieram para adorar a Deus em espírito e em verdade? Em segundo lugar, Deus procura intercessores. Diga assim: Deus procura intercessores. Diga assim: Deus procura intercessores. Quando você começa a interceder por alguém, saiba que Deus vai se apropriar da sua vida, vai se apropriar da sua mente, vai se apropriar das suas faculdades e vai usar você como um homem ou uma mulher que vai ser um intercessor. Se alguém deseja interceder, saiba que Deus está te procurando. Quantos querem ser intercessores? E é interessante que quando você é intercessor, você ora 1 hora, 2 horas ou 3 horas, você esquece de você mesmo e passa-se rapidinho. 1 hora de oração para um intercessor é quase nada. 2 horas para um intercessor é quase nada. Quer saber o segredo da oração? Interceda, clame.
Deixa o Espírito usar a sua vida para abençoar outras vidas. Seja o canal de Deus. Quando você orar, esqueça de você mesmo, esqueça de você mesma e interceda por outras pessoas, porque você passa a ser o canal de Deus. A bênção de Deus passa pela sua vida e você é a primeira pessoa a ser abençoada. Quantos querem ser intercessores? Deus está te procurando. E em terceiro lugar, Deus procura cooperadores. Diga assim: Deus procura cooperadores. Quem quer cooperar com a obra de Deus, quem quer ser útil na obra de Deus, Deus está te procurando. Não se esconda, diga: Deus, eu estou aqui, usa-me a mim. Querido, se Deus pode usar o nada, porque Deus usa o nada, Ele quer usar a mim, Ele quer usar a você. Na equação divina é Deus mais nada igual a Deus. Na equação divina também pode ser nada eu mais Deus igual a Deus. Ou seja, você mais Deus igual a Deus. Então deixa Deus te usar sobre a face da terra. Eu quero ler aqui, irmãos, sobre 3 privilégios na vida do salvo. Diga assim: 3 privilégios na vida do salvo. Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos chamados, queridos em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo. Eu começo a perceber no início da epístola de Judas que ele coloca-se num lugar muito privilegiado. Judas era meio-irmão do Senhor. Ele poderia iniciar a sua epístola dizendo: Judas, meio-irmão do Senhor por parte de mãe, e irmão de Tiago, porque aí Tiago já era irmão de pai e de mãe. Mas ele era meio-irmão do Senhor Jesus por parte de Maria. E se ele colocasse esse particular, este privilégio na sua epístola, Judas, meio-irmão do Senhor, ele não estaria mentindo, porque na verdade ele era meio-irmão do Senhor. Mas Judas sabe que agora a realidade sobre Jesus Cristo já não é aquele menininho, já não é aquele adolescente, já não era aquele jovem antes do início do seu ministério, de uma forma simples, de uma forma que ele tratava como maninho. Agora ele sabia que Jesus Cristo, mais que nunca, era o Messias prometido para o mundo. Ele sabia mais que nunca que Jesus Cristo era o unigênito Filho de Deus. Ele sabia mais que nunca que Jesus Cristo era o próprio Deus. Então ele começa dizendo: Judas, servo de Jesus Cristo. Ele se coloca na posição de servo e realmente ele reconhece o senhorio do Senhor Jesus Cristo e reconhece o seu estado de servidão. Eu quero começar dizendo, irmãos, que Deus não tem negócio com alguém que se acha senhor. Deus não tem negócio com alguém que pensa que é. Deus tem negócio com aquele que é servo. Só os servos, levante a sua mão agora e glorifique o nome do Senhor. Deus quer usar os servos. Olá, bachurigue de rei, lecou de flei, de remandará, bachurigou de remandarai. Judas, ele está trazendo aqui uma palavra apologética para a Igreja Universal. E essa palavra chega até nós. O tema da epístola de Judas é batalhando pela fé. Diga comigo, batalhando pela fé. Diga comigo, batalhando pela fé. Diga alguém que está do seu lado: precisamos ainda batalhar muito mais pela fé. Diga assim: precisamos lutar, precisamos guerrear ainda muito mais pela fé, uma vez nos dada. A vitória não vem pelo meu raciocínio, a vitória não vem pelo meu intelectual, a vitória não vem pelos meus recursos humanos, a vitória não vem pelo cabelo
cabedal humano, pela retórica humana. A vitória não vem pelos conhecimentos terrenos, a vitória vem pela fé na vida do homem e da mulher que serve a Deus. Quem tem fé nesta noite, quem sente a fé fluindo no seu coração, então eu te digo, não importa o que tenha se levantado contra a sua vida, se o diabo se levantou, se o inferno se levantou, se inimigos se levantaram, fique aí no seu lugar, porque a sua fé te levará à vitória. Os inimigos cairão, aqueles que falam mal de você, um dia te procurarão para pedir perdão, porque eles verão que Deus é na sua vida. Você é um servo, uma serva de Deus. Eu fui pregar no estado de São Paulo, e um homem que me recebeu, o pastor da igreja, a hora do almoço, ele teve a infelicidade de querer falar mal do pastor Cezino. E eu olhei para ele e disse: prova-me que você é melhor que o pastor Cezino. E eu te provo que o pastor Cezino, meu pai ministerial, ele é melhor que você. Em primeiro lugar, porque ele jamais falaria de você. Em segundo lugar, ele é um homem protegido e provido por Deus. E em terceiro lugar, ele tem uma intimidade muito forte com Deus. Quem é da velha guarda como nós aqui, sabemos quem era o pastor Cezino Bernardino. Quem chegou depois não teve tanta afinidade com ele, não vai fazer ideia do que aquele homem era. E eu disse para ele: prova-me, pastor, que você é melhor que ele, e eu te provarei que ele é melhor que você. Quem é servo de Deus não precisa provar nada para ninguém. É Deus quem mostra quem você é. Eu não preciso provar nada para você. Deus fará você ver quem eu sou. Você não precisa provar nada para ninguém. A fé que existe na sua vida fará com que pessoas olhem e digam: ele é um homem de Deus, ela é uma mulher de Deus. Perfeita? Não. Perfeito? Não. Mas cheio da glória do Senhor, um homem de fé, ele faz a diferença. Quem sente a presença do Senhor aqui neste lugar? Glórias ao Senhor, glórias ao Senhor. Eu quero entrar no assunto porque o tempo passa rápido. Diga assim: o primeiro privilégio do salvo. Bem forte: o primeiro privilégio do salvo. Ou o primeiro privilégio do servo ou da serva é ser chamado por Deus. Diga assim: eu tenho uma chamada de Deus. Ele nos chamou. Ele te chamou. Ele te olhou e disse: venha, porque eu quero te usar. Eu quero fazer de você um vaso para a glória do meu nome. Algumas pessoas tiveram dificuldades de aceitar esta situação. Algumas pessoas têm dificuldades de aceitar esta verdade. Principalmente aqueles que não conhecem a tua história. Pessoas que vão chegando agora e fazem uma ideia sem conhecer a sua história.
Eles não sabem o que Deus fez na sua vida. Eles não sabem como Deus te tomou, te preparou, te lapidou, te transformou e te usa para a glória do nome dEle. Eles não sabem disso, por isso eles fazem uma má ideia. Mas não fique triste, porque com o tempo Deus tratará de mostrar quem você é. Você não precisa provar nada, o Espírito de Deus provará por você. Quem é chamado, levante a sua mão, feche os teus olhos, sinta esta chamada. Diga assim: eu sou chamado. Diga alguém que está do seu lado: querido, alegre-se, há uma chamada de Deus na sua vida. Diga: querida, alegre-se, há uma chamada de Deus na sua vida. Agora Deus nos chama para algumas finalidades. Diga assim: Deus nos chama para algumas finalidades. A primeira finalidade da chamada é para ser salvo. Diga assim: eu tenho uma chamada para morar eternamente com Deus. Eu sou de Deus. Eu pertenço a Deus. Eu tenho meu nome escrito no livro da vida. Olhe para mim. Você tem o seu nome escrito no livro da vida. Isso gera alegria no seu coração? Quem sente alegria no seu coração por ter a certeza da vida eterna? Quem sente alegria no seu coração por ter a certeza da vida? Querido, se isso não alegrar o seu coração, esquece. Nada mais vai te fazer dar glórias a Deus do que a certeza da vida eterna. Diga assim: o meu nome está escrito no livro da vida, e a Nova Jerusalém é a minha herança. Quem vai para lá? Oh glória! Breve verei o bom Jesus e viverei em plena luz no lindo céu de toda dor por Deus. Quem vai para lá, levante a sua mão comigo. Feche teus olhos, diga assim: eu tenho uma chamada para uma grande salvação. Eu digo no rádio: irmãos, eu nunca vi, eu não sei o senhor, pastor Adriano, que já esteve lá no Amapá, eu tive no Amazonas. Amapá é uma terra de garimpo. Eu nunca vi uma pepita de ouro. O senhor já viu? Os senhores já viram uma pepita de ouro? Aonde o senhor viu? Lá em Goiás. Pegou na mão? Já estava limpinha, já estava purificadinha. O que é que o senhor sentiu quando pegou aquela pepita? Vontade de correr com ela? Era sua? Era sua? Eu nunca peguei uma pepita de ouro na mão. Quem já pegou uma pepita de ouro na mão? Eu nunca peguei. Mas sabe de uma coisa? Eu não faço muito caso de tê-lo ou não. Sabe por quê? Porque um dia eu vou pisar nas ruas de ouro. Eu quero colocar esses pezões na rua de ouro, totalmente de ouro. Eu quero encostar naqueles muros, e uns serão de jaspe, outros serão de outras pedras preciosas. Não importa, você pode não ter a casa dos sonhos aqui, mas tem uma Nova Jerusalém, tem uma mansão preparada para você. Você pode não ter o carro dos sonhos aqui, mas tem um carro de fogo preparado para você lá naquele lugar. Você pode enfrentar doenças aqui, mas ali não haverá dor, não haverá enfermidades, ali não haverá separações. Você pode chorar a morte,
de um ente querido aqui, mas lá você não vai chorar mais morte nenhuma, porque a morte não entrará naquele lugar. Este lugar é nosso, lá não há nada que possa trazer tristeza ao seu coração, e é para lá que nós vamos. Quem vai comigo para lá? Breve verei o bom Jesus, e viverei em plena luz, no lindo céu. Eu de toda dor, por Deus livre serei. Olhe para alguém e diga assim: que privilégio está do seu lado aqui. Que privilégio, você é chamado para uma grande salvação. Quem pode glorificar a Deus pela salvação conquistada lá na cruz do Calvário? Queridos, a chamada tem também o seu aspecto, um aspecto de santificação. Diga assim: eu sou chamado para uma vida de santificação. A Bíblia diz, lá em 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 7, Deus não nos chamou a imundície. Diga assim: Deus não nos chamou a imundície, mas a santificação. A santificação. Sem santidade é impossível ver o Senhor. E ninguém é super-homem aqui. Não vem com essa história, não, pastor. Eu vivo saltando por em cima dos cordeiros celestiais, pelas nuvens. Eu sou uma mulher tremenda. É nada. Você está aí pela misericórdia de Deus. Se não fora pela misericórdia de Deus, eu não estaria aqui. E nem você aí. Nós estamos aqui porque estamos procurando agradá-lo, servi-lo, fazendo o melhor para que o nome dele seja glorificado na nossa vida, e ele, na sua bondade, veio habitar em nós. Quem sente a presença dele aí? Quem sente a presença dele aí? Isso é mérito. Você sente a presença dele porque você tem os cabelos maiores que as demais irmãs? Não. Você tem a presença dele aí porque a sua saia é maior do que as demais irmãs? Não. Você tem a presença dele aí porque você ora mais que os demais irmãos? Também não. Você tem a presença dele porque ele te ama, porque ele acredita em você, porque você tem procurado agradá-lo, e ele habita no coração daquele que o agrada. Mas não é mérito, é misericórdia, é bondade. É bondade, é misericórdia. Eu fico assim às vezes olhando algumas cenas, né, de pessoas que se mantêm afastados de outras, porque como que dizem, não vou me contaminar. Jesus sentava com os pecadores, Jesus comia com as piores pessoas da sociedade. Quando Zaqueu era totalmente rejeitado pela sociedade, Jesus disse: desce depressa, me convém pousar na tua casa hoje. Nós não merecemos, mas ele disse: Jorge, me convém pousar na tua vida hoje. Maria, me convém pousar na tua vida hoje. Fique de pé, por favor. Olá, mandarai, lecou de flei de remas. Vê um dó maior, filho. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado fico a pensar no teu grandioso ser, vejo a tormenta
e o céu estrelado a proclamar ao mundo teu poder. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Oh, canta-te, Senhor, grandioso és tu. Sabe, irmãos, no ano de 89, aqui sentavam os estagiários. Você que chegou agora não faz ideia disso. Aqui sentavam os bancos dos estagiários. E eu era um dos estagiários em 89. Culto de quinta-feira, pastor Adriano, pastor Otávio Santos, presbítero, era o líder de jovens. E na quinta-feira era o culto de jovens e o pastor Cizino ia pregar. E eu tinha o meu violão e estava aqui querendo cantar. E eu mandei um bilhetinho para o Tavinho dizendo: eu quero cantar. E ele deu oportunidade para todo mundo e não deu para mim. E eu fiquei, aceitei. Pastor Cizino assumiu a tribuna aqui. E ele disse: eu vou pregar, mas antes eu quero ouvir o jovem, o Jorge, cantar. E eu peguei o meu violão e vim para cá, bem aqui. E aqui eu fiquei. E aqui eu dei um dó maior. E comecei a cantar. E quando enfim eu for ao céu subindo, contemplarei a face do Senhor, adorarei com meu amor infindo a quem por mim mostrou tão grande amor. Levante a sua mão. Então minha alma canta-te. Cante, cante a Ele, adore a Ele. Grandioso és tu. Grandioso és tu. E naquela noite a glória de Deus desceu neste lugar. A glória dele veio naquela noite, como está vindo agora aqui. Agora um silêncio, por favor. Eu cantava e a glória vinha de lá para cá, aqui. E naquele culto Jesus começou a renovar, a batizar. E nesta noite eu sinto a glória dele vindo para este lugar. Naquela noite, então, o pastor Cizino disse: ele veio pela fé de Tubarão para cá. Eu ainda não o admiti como estagiário, como missionário, mas hoje Deus falou comigo: você é um missionário. No ano de 91, eu estava indo para o país da Argentina. Você não sabe disso, você não conheceu essa história, mas eu estou te dizendo que a casa é a mesma, pastor Adriano. O saudoso pastor Cezino não vive mais, e a glória é a mesma. Eu quero que você saia do seu lugar aqui, rapidinho, que eu quero fazer uma oração aqui por você. Você que veio buscar um milagre. Você que tem a certeza da vida eterna, diga, venha dizendo: eu sou chamado para uma grande salvação. Venha aqui dizendo: eu sou chamado para uma vida de santificação. Venha também para cá dizendo: eu sou chamado para ser cheio do Espírito Santo. Diga assim: eu tenho uma chamada para ser cheio do Espírito Santo. Olamanda, levanta suas mãos e feche seus olhos. Quem tem glória, diga glória. Quem tem glória, diga glória. Bem alto. Bem alto. Quem tem glória, diga glória. Abra sua boca.
Quem tem glória, diga glória. Quem tem aleluia, diga aleluia. Quem é batizado no Espírito Santo, receba agora uma renovação. Você que não é batizado no Espírito Santo, seja batizado agora. Comece a falar em outras línguas, conforme o Espírito te concede a falar. Chamado, chamada, receba a presença dEle agora. Vai orando, vai falando com Ele. Abra a tua boca, vai falando. Solte essa voz, solte, fale. Você está na presença dEle, olha a presença dEle aí, ó. Olha a presença. Olha a presença dEle aí. Ele veio por ti. Ele veio por ti. Ele veio por ti. Levante as suas mãos e comece a receber. O milagre está se materializando na sua vida agora. Há curas aqui agora. Doenças e enfermidades estão sendo arrancadas agora, pelo poder que há no nome de Jesus Cristo. Se você tem glória, diga glória. Se você tem aleluia, diga aleluia. Você tem uma chamada para uma grande salvação. Viva intensamente esta salvação. Não deixe que nada roube a alegria da sua salvação. Você é chamado para uma vida de santificação. Viva uma vida de intensa comunhão com Deus. Você é chamado para ser cheio do Espírito Santo. Você é chamado para ser cheio do Espírito Santo. E você é chamado para ser mais que vencedor. Levante a sua mão, você que é mais que vencedor. Vai glorificando, vai tomando posse. E quando enfim eu for ao céu subindo, contemplarei a face do Senhor. Filha, aqui tudo é muito passageiro, mas lá é eterno. Adorarei com meu amor infindo a quem por mim mostrou tão grande amor. Levante as mãos e diga: então minha alma canta a ti, Senhor. Pastor Adriano, Deus abençoe, vai adorando. Em nome de Jesus nós oramos, nós clamamos por renovo, nós clamamos, Senhor, nesta hora. Amado Espírito Santo de Deus, nesta noite, sopra neste lugar, Senhor, a tua graça, o teu renovo, a convicção, a chamada, o desejo. Nesta noite, Senhor, renova a vida. Põe línguas estranhas, põe o avivamento, põe o despertamento nesta noite, põe o despertamento no teu povo, na tua igreja, no nome de Jesus. Aleluia. Recebe a presença do Espírito Santo. Recebe o renovo do céu nesta noite. Eu adorarei. Aleluia. Abraça a pessoa que está perto de você.
Ore com ela nesta hora. Renova, Senhor, renova, renova. Renova, renova. Renova, renova. Renova, enche. Enche. Dá um abraço à pessoa. Abraça, canta nessa noite. Diga, Espírito Santo, enche a nossa vida.